4 passos para encontrar o esboço da reta, a construção do gráfico da reta de uma função afim. Veja, se nós estamos falando de esboço, a gente está falando de traços iniciais, não preservam a escala, mas nos ajuda a enxergar quais são os elementos principais dessa reta. Primeiro, identifique o coeficiente angular da reta, o A, e trace a reta conforme a sua inclinação. Se o A for positivo, reta com inclinação para a direita. A negativo, reta com inclinação para a esquerda. Segundo passo, identifique o valor do coeficiente linear da reta, o B. Trace o eixo Y e marque o ponto 0B, ponto que a reta intercepta o eixo Y. Agora vamos traçar o eixo X no terceiro passo. Lembre-se que os eixos X e Y se encontram na origem do plano cartesiano, 0, 0. Então, você vai saber se esse eixo horizontal vai estar acima do 0B, no 0B ou abaixo do 0B que foi marcado no item 2. E para terminar, encontre a raiz ou zero da função, que é um ponto muito importante, encontrando o valor de x para quando y vale 0. E é isso. Vamos ver na prática? A observação do A. Nesse caso, o A vale 3. Se o A vale 3, reta com inclinação para a direita. Nesse caso, o coeficiente angular vale menos 3, reta com inclinação para a esquerda. Aqui, A vale 3, reta com inclinação para a direita. A vale 3, reta com inclinação para a direita. A vale menos 3, reta com inclinação para a esquerda. A vale menos 3, reta com inclinação para a esquerda. Segundo passo, observar o B. Vou mudar aqui a canetinha para pegar o B. O B, nesse caso, vale 0. Então, significa que o eixo Y vai cortar essa reta aqui exatamente no ponto 0B, 0, 0. Aqui, o B vale 0. Então, eu tenho o eixo Y cortando no ponto 0, 0. B, 1. Eixo Y cortando no ponto 0, 1. Menos 1. Eixo Y cortando no ponto 0, menos 1. B igual a 1. Eixo Y cortando no ponto 0, 1. B igual a menos 1. Eixo Y cortando no ponto 0, menos 1. Então, veja, o A, coeficiente angular da reta, indica para mim a inclinação da reta. Para a direita, positivo, para a esquerda, A negativo. O B indica para mim onde a reta corta o eixo Y. Agora, nós vamos traçar o eixo X. Presta atenção que eu estou fazendo um esboço, né? Então, o eixo X, ele se encontra com o eixo Y no 0, 0. Então, aqui está 0, 0. Então, o eixo X tem que estar aqui, ó. 0, 0. O eixo X tem que estar aqui, ó. Porque eixo X e Y se encontram no 0, 0. Aqui, 0, 1. O 0, 0 tem que estar abaixo do 0, 1.
Então, aqui eu vou ter o eixo X. No 0, 0 que eles vão se encontrar. Ó, 0 menos 1. Então, o eixo X tem que estar acima, porque aqui ele vai se encontrar no 0, 0. Certo? Esse encontro aqui é no 0, 0. 0, 1. Então, o eixo X tem que estar abaixo, no 0, 0. 0 menos 1, o eixo X tem que estar acima. Lembrando porque eixo X e Y se encontram na origem 0, 0. Agora, nós vamos achar, então, em onde eles se encontram. Nesse caso aqui, nós já achamos. X e Y, a reta encontra no mesmo ponto as duas, em X e em Y. Agora aqui, eu posso marcar esse ponto, ó, que é chamado de raiz, ou zero da função. Como é que eu faço? Eu tenho que achar onde que isso aqui zera. Onde que 3x mais 1 dá zero. 3x menos 1, x igual a menos 1/3. Então, esse ponto aqui é o menos 1/3, zero. Olha aqui, raiz ou zero é onde isso aqui zera. Onde 3x menos 1 zera. 3x igual a 1, x igual a 1/3. Percebeu que está para o lado positivo aqui, ó? 1/3, zero. Aqui, onde menos 3x mais 1 zera. Menos 3x dando menos 1, 3x dando 1, x dando 1/3. No 1/3, zero. Para terminar, onde menos 3x menos 1 zera? Peguei a lei de formação e estou igualando a zero. Menos 3x igual a 1, 3x igual a menos 1, x igual a menos 1/3. Menos 1/3, zero. Dessa forma, eu fiz o esboço dos gráficos aqui. Se eu quisesse colocar mais um ponto aqui, ó, podia pôr o 1 aqui, 3 aqui, ó. Posso pôr o 1 aqui, menos 3 aqui, ó. Porque se o x for 1, o y é menos 3 vezes 1, menos 3. Se o x for 1, y é igual a 3 vezes 1, 3. Certo? Porque sempre é importante ter dois pontos da reta. E se esses dois pontos contemplam, né, onde corta eixo X e eixo Y, isso é muito especial, traz os elementos mais importantes que eu preciso conhecer dessa reta. É isso.